Porque se nós não estamos conseguindo aprender com os erros dos outros, que nós venhamos aprender com os nossos erros. E ele diz para mim e para você: sabe por que tu te queixa? Por causa dos teus pecados. Mas nós não queremos assumir a culpa. Isso foi desde lá de Adão. Adão, quando errou, ao receber aquilo que ele não podia comer, a palavra de Deus diz que ele se escondeu. Ele teve medo. Ali o medo, na realidade, foi vergonha. Porque quando Deus criou Adão, querido, ele criou Adão já homem. Sabe o que significa ser homem? Ser responsável pelos seus atos. Isso é ser homem, é ser responsável pelos seus atos. E é por isso que o profeta, ele diz para mim e para você, ele te explica, ele me explica aquilo que eu e você não queremos entender, ou eu e você, o que nós não queremos reconhecer. Eu acredito que se Adão, ao invés de ter vergonha, ele sentisse arrependimento, ele não teria se escondido. Ele teria ido esperar Deus no lugar onde Deus todos os dias o encontrava. Porque a palavra de Deus diz que todos os dias, no pôr do sol, no final do dia, Deus se encontrava com Adão. Se Adão tivesse se arrependido do seu erro, ele estaria lá no lugar onde Deus falava com ele antes de Deus falar. E eu acredito que o diálogo, a reação seria outra. Porque Deus, ao invés de perguntar para Adão, Adão, onde tu estás? Ele iria dizer: Adão, por que estás aqui tão cedo? E eu acredito que a resposta de Adão não seria aquilo que ele disse: ah, Senhor, eu tive medo e me escondi. Eu acredito que Adão não falaria isso. Adão ia dizer: Senhor, eu errei, mas eu estou aqui para me arrepender. Eu estou aqui para me queixar do meu erro, para colocar diante de Ti, Senhor, a minha desobediência. Porque o Senhor disse para mim: de toda árvore comerás, mas desta não. Sabe, queridos, a desobediência do ser humano é que tem levado ele para a degradação moral, para a sua própria destruição. Por quê? Porque nós achamos que as nossas escolhas serão melhor para nós do que aquilo que os nossos pais nos ensinam, do que aquilo que os nossos pais dizem. Filho, não faça isso. Filho, não anda com essa amizade. Filho, não vai para essas más conversações. Mas nós achamos que os nossos pais são cafonas, são caretas, são ditadores. Mas na realidade, os nossos pais querem o nosso bem, porque eles sabem a influência que há através de uma amizade, através de uma conversa fiada. Os pais sabem. Quando eu era jovem, adolescente, eu não sabia, mas os meus pais sabiam. E hoje, eu sendo mãe, eu sei, porque eu digo para os meus filhos: cuidado com as más conversações. Por quê? Porque eu já vim de lá. Eu sei que as más conversações me influenciaram muito em minhas escolhas. E é por isso que o profeta diz: do que tu te queixa hoje? A não ser do teu próprio pecado. O que é o pecado? É a desobediência. O que Deus nos manda e o que os nossos pais nos ensinam.
Você pode pensar, mas eu não tive pai. Mas com certeza alguém te disse para tu não fazeres. Mas o que faz com que nós façamos? A rebeldia, a desobediência, a falta de gratidão. Então hoje, querido, nós precisamos esquadrinhar os nossos corações, como diz a palavra de Deus. Arrepende-te, conserta os teus caminhos, endireita as tuas veredas. E presta atenção que Deus está voltando. O profeta não fala diferente. Ele diz: esquadrinha o teu caminho e volta para o Senhor. Sabe por quê, queridos? Jesus está voltando. E não adianta nós pensarmos que estamos aqui nessa terra e quando morremos vamos virar anjo, que isso não é verdade. Vamos virar pó da terra, porque fomos feitos do pó e para o pó voltaremos. Mas há uma esperança para o justo. O justo é aquele que anda pela fé. E o que é fé? É obediência à palavra de Deus. Queridos, não pense que fé é orar. Fé é obedecer. A palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho fé quando eu obedeço a palavra de Deus. Não é quando eu oro, porque todo mundo ora. Ou todo mundo reza, ou todo mundo faz petições. Todo mundo, seja para quem quer que for. Mas quando está relacionado à fé, está relacionado a Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Então eu e você precisamos entender isso. Eu ando pela fé quando eu obedeço a palavra de Deus. E o profeta aqui, não somente o profeta Jeremias, mas o profeta João Batista. Assim como Jeremias nos chama ao arrependimento, Mateus capítulo 3 do Novo Testamento, o primeiro livro da fé, fala para nós: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quem é o reino dos céus, queridos? Jesus. Jesus. Jesus é o reino de Deus aqui na terra. Então, quando eu entendo o que este profeta está me ensinando, para que eu pare de olhar para as pessoas como inimigas e olhe para mim, que você olhe para você e examine o seu coração, examine as suas escolhas, examine e endireita e volta para o Senhor. O que quer dizer isso? É o que João diz em Apocalipse 2:5. O que ele diz? Lembra-te onde caístes, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse primeiro amor quer dizer volta a querer me obedecer, volta a praticar o que eu tenho te ensinado desde os tempos antigos. Porque a palavra nos ensina lá também em Êxodo 20 sobre amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, queridos, eu só posso vencer o pecado que está em mim. Você só pode vencer o pecado que está em você
se eu e você amarmos a Deus com toda a nossa força, porque há uma força interior dentro de nós que quer se sobrepor a Deus, que é o quê? É o nosso achismo, são as nossas vontades, são os nossos quereres. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Houve um jovem que esteve em uma situação que ele preferiu ser covarde, frouxo, do que pecar contra Deus e contra o Senhor a quem ele servia na terra. E esse jovem foi José. Quando a vida lhe pregou uma cilada, colocando uma mulher bonita, atrativa, na frente daquele jovem que se esforçava e procurava se manter puro diante de Deus e dos homens, aquela mulher aparece para seduzi-lo. E o que foi que aquele rapaz fez? Ele agarrou aquela mulher? Não. Ele fugiu daquela mulher. Então o que eu aprendo com essa história? Que eu devo fugir de tudo aquilo que eu quero. Porque José era homem como você. Ele desejava, ele queria sim aquela mulher. Mas para ele não cometer o pecado contra Deus e contra aquele Senhor que o havia lhe dado uma oportunidade para deixar de ser escravo e ser mordomo da sua casa, ele preferiu fugir, querido. Então, escolha fugir do pecado. Escolha fugir daquilo que vai te derrotar. Escolha fugir daquilo que vai te matar. Porque o pecado é a morte. E a morte é a separação de Deus, que é a primeira morte. Então hoje, queridos, como diz o profeta, esquadrinha o teu coração e volta para Deus. Para de te queixar disso, daquilo e daquilo outro. Olha para ti. Foi a minha e a tua escolha que fez com que chegássemos aonde chegamos. Seja ela boa, seja ela ruim. As nossas escolhas nos dirão aonde nós chegaremos. As nossas escolhas também nos dizem quem somos. Se somos justos ou se continuamos como pecadores, como transgressores, como rebeldes, como soberbos, como orgulhosos. São as nossas escolhas. Não é o que eu falo, não é o que eu digo, é o que eu escolho, é o que eu vivo. Não é a roupa que visto. Sabe, queridos, a vida, ela é uma escola de aprovados e de reprovados. A vida é uma escola de vencedores e de derrotados. Mas sabe por que nós não aprendemos com a vida? Porque não temos aprendido com o erro dos outros. Nós queremos cometer os erros dos outros. Porque se nós olhássemos para o erro e disséssemos, eu não quero fazer isto, você não estaria onde você está hoje. A minha e a tua escolha é que dizem quem nós somos e aonde estamos. Aonde você está? É um lugar de dignidade? Sabe, você pode se queixar da falta de dinheiro, da falta disso, daquilo, mas a palavra de Deus diz, mas antes
tu comer pela manhã um pão dormido, mas que foi comprado com a tua honestidade, do que tu querer hoje comer um pão da padaria quando tu roubas. Então não é o dinheiro, querido, são as nossas escolhas, são os nossos pensamentos e desejos. Nós roubamos o Senhor até hoje, porque não somos gratos a Ele em trazer de volta aquilo que é dele. Pegamos aquilo que é do Senhor e damos para Satanás nos bares, nas boates, nas prostituições, nas bocas. Aí nós queremos levantar a nossa mão e pedir para Deus. Mas o profeta diz que quando eu levanto a minha mão, eu tenho que levantar também o meu coração. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus para dizer para Deus: nós prevaricamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoaste. Sabe, queridos, antes de levantarmos as mãos, coloquemos o nosso coração. Faça como Davi: Senhor, arranca o mal que está em mim e dá-me um coração puro e reto e o espírito inabalável. Antes que você queira pedir bênção para Deus, arrependa-se. Antes de você pedir bênção, reconheça o seu erro. Queixe-se de você para Deus, não das pessoas. Queixe-se de você, diga para Deus: Deus, como eu sou desobediente, como eu sou rebelde, como eu sou orgulhoso, que eu não consigo perdoar. Por isso hoje eu me tornei um homem e uma mulher rancorosa, amarga. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. É tempo, querido, de arrependimento. Jesus está voltando. Eu e você. Não pense que por eu estar aqui, eu não preciso de arrependimento. Eu preciso, sim, todos os dias. E se bobar todas as horas, e se bobar todos os minutos, e se bobar todos os segundos. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas há uma coisa que diferencia alguém de alguém. É o reconhecimento de quem nós somos. Sabe, queridos, examina a tua vida. Examina, Paulo diz: examine-se, pois, um homem a si mesmo. Prova as tuas atitudes. Vê se elas são boas ou se elas são más. Se são boas, glorifica a Deus que está no céu. Se são más, arrepende-te, entrega para Deus. Senhor, troca este fardo. Troca este fardo, Senhor, da minha vida. E dá-me um fardo leve e suave. Porque a culpa é um peso que muitos carregam e se tornaram corcundas espirituais. O homem que carrega o peso da culpa, ele anda cabisbaixo. Ele anda envergonhado. Ele anda derrotado. E foi por isso que Jesus veio, querido, para quebrar essa maldição que veio sobre nós pela desobediência. Porque pela desobediência de Adão, e não somente ele, mas toda a descendência dele foi amaldiçoada, e a terra foi amaldiçoada. E muitas das vezes a nossa casa é amaldiçoada por causa de nós, os nossos filhos, a nossa descendência. Mas Jesus veio para quebrar este jugo.
Jesus veio para quebrar esta maldição. Se eu crer nele, que ele, através do sacrifício da cruz, ele perdoou todos os meus pecados. Mas se eu creio que Jesus perdoou todos os meus pecados, o que eu tenho que fazer? Abandoná-los todos também. Não é só entender que Jesus veio para perdoar o pecado. É para entender que eu e você fomos perdoados de todos os nossos pecados. E andemos justificados por Ele. Sabe, queridos, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, muitos que não entendiam sobre o sacrifício de Jesus, que era perdoar o pecado de toda a terra, de toda a humanidade. E muitos vieram para Jesus, mas achavam que continuavam a poder pecar. Mas a graça é a libertação. Porque a graça é o amor de Deus que cobriu, não é encobriu. Jesus não foi cúmplice, nem é dos nossos pecados. Ele cobriu, ele tomou para ele todos os nossos pecados. E é por isso que quando Paulo escreve Romanos 6, ele escreve esse capítulo começando com uma pergunta para mim e para você. E ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte? Será que eu e você esquecemos o que aconteceu lá na cruz do Calvário, ou você nunca soube? Porque se você nunca soube, você vai saber agora. Jesus estava naquela cruz, não foi porque os romanos o mataram. Quem matou Jesus foi eu e você, foi o meu e os teus pecados. Foi eu e você, querido. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, eu e você, e enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para que eu e você creiamos na sua morte, no seu sacrifício, e nos arrependamos e abandonemos a velha natureza, a natureza adâmica, a natureza recebida através do pecado de Adão. Porque Deus é justo, querido. Essa herança de Adão só vai ficar na tua vida se tu não entender. Mas se tu entenderes essa herança de Adão, ela acaba. Jesus quebra a maldição. Porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado, mas por um homem saiu o pecado, e este homem foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Se tu crê, o pecado sai da tua vida hoje. Porque fé é novo nascimento. Fé é eu abandonar a velha criatura e nascer em Cristo, um novo homem criado segundo a vontade de Deus. Eu e você, querido, você precisa ser homem hoje. Porque o homem é responsável pelas suas atitudes. Se hoje Deus bater na porta do teu coração, e se você não endurecer o teu coração, Ele vai entrar e fazer morada permanente. Mas se eu e você, porque somos orgulhosos, não queremos o perdão de Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai nos deixar ir, queridos. Não pensa que Deus vai te bajular. Deus não é bajulador. Não pense que Deus vai atrás de ti, Ele não vai. A palavra conta a história de um jovem rico. Porque ele tinha dinheiro, acostumado a comprar tudo o que queria, ele também quis comprar a salvação.
E ele olhou para Jesus e disse: o que devo fazer eu para herdar a vida eterna? Quanto é a vida eterna? Jesus olhou para aquele jovem como ele olha para você agora e diz: tu conheces a lei? Vocês conhecem a lei? O que diz a lei? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao teu próximo. Eu sei disso, tenho observado isso. Então, pega tudo que tu tens, vende e dá aos pobres. Sabe por que Jesus fez isso, querido? Porque ele sabia que aquele jovem era avarento, ele era apegado a coisas materiais. E quando eu aprendo com o pai Abraão, o pai da fé, que o Senhor tomou dele aquilo que ele amava e disse: dá-me aquilo que tu ama. Ele também falou para aquele jovem: me dá o que tu ama. Abraão foi sábio. Abraão entregou aquilo que ele amava. O que Abraão amava? Isaque, o seu filho. O que tu amas? Porque aquele jovem, ele amava a riqueza. Ele não entregou para Deus. O que você tem tido dificuldade de entregar para Deus? A sua vida? Mas eu quero te dizer uma coisa: que a vida que tu pensa que é tua, não é tua. Quem nos deu o fôlego da vida foi o próprio Deus. Então a nossa vida pertence a Deus e não a nós, como nós pensamos que seja. E por isso, por achar que a vida é nossa, nós batemos o pé e dizemos: eu faço da minha vida o que eu quero, e não se ninguém se mete. E por você ser soberbo, você escolheu a pior parte. Mas hoje Deus nos dá a oportunidade para nós escolhermos a melhor parte. E a melhor parte, sim, é a vida eterna. É o arrependimento. É a vergonha do pecado. É o reconhecimento do erro. E diga como Davi disse: Deus, eu pequei contra ti. O filho pródigo disse: pequei contra o céu e contra a terra. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Sabe, queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, não deixe que nada roube a coroa que Deus quer te dar. Não deixe que o mundo te engane com as suas concupiscências de engano, esses falsos prazeres, essas orgias que tem cegado o teu entendimento. Mas que eu e você queiramos ser cheios do Espírito Santo. Não deixar com que a droga, a bebida nos domine, mas pedir para que o Espírito Santo nos encha e sejamos dominados por Ele. Porque quando nós oramos para pedir: Deus, dá-me o Espírito Santo, Ele entende que eu quero pedir: Senhor, domina a minha vida, domina o meu ser, domina o meu coração, que é cheio de enganos, de mentira, de falsos prazeres, que tem me levado para a morte, para a destruição, para a vergonha. Queira, queridos, mudar. Você sabe que Deus nos deu uma identidade? A nossa identidade é de santuário de Deus, habitação do Altíssimo. A palavra de Deus diz isso lá em 1 Coríntios 3. Ou não sabes tu que tu és santuário de Deus? Tu não sabias disso? Pois fica sabendo hoje. Mas se eu não cuidar deste santuário, querido, que é uma honra, sabe o que Deus diz? Eu destruirei. É por isso que você vê muito desviado, destruído, destroçado. Desviado não é só aquele que está na droga, é aquele que está na desobediência,
na rebeldia, no orgulho. Mas hoje Deus, Ele quer te fazer entender quem tu és. A identidade do justo é morada do Deus vivente. A identidade do justo não é o mundo. A identidade do justo é a eternidade, é o céu. Essa é a nossa identidade, querido. A nossa origem não começou no ventre materno. A nossa origem começou antes da fundação do mundo. Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe. Não, querido, a tua origem não começou num pai embriagado, num pai drogado ou numa mãe prostituta. Como você pensa? A palavra de Deus diz lá em Efésios 1:4 que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos seus eleitos e amados. Não foi quando a tua mãe te deu a luz. Não foi quando o teu pai, embriagado ou drogado, te gerou. Não, foi antes. Então não deixe o diabo te enganar com esta maldição dessa herança carnal. Que tu és assim porque teu pai era assim, porque tua mãe era assim. Hoje Deus diz para mim e para ti: tu és a minha imagem e a minha semelhança. Oh, Rabachai. É isso que eu e vocês somos. Nós não somos reflexo de pai nem de mãe. Não somos semelhantes a pai nem a mãe. Somos semelhantes a Deus. Ele criou nós e disse: façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então começa a te libertar desta herança maldita. Começa a pedir perdão por ter seguido os passos do teu pai, da tua mãe, do teu tio, do teu avô, do teu tataravô, seja lá quem for. Isto é quebra de maldição. Não é quando um líder ora por ti e põe as mãos. Não é nessa hora que tu é liberto, não. Nós somos libertos quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós somos libertos quando nós cremos que pela fé Jesus nos amou, ainda sendo nós pecadores. Deus nos ama como pecador, mas Ele não anda com pecador, porque Ele pega o pecador e tira das trevas e transporta para a luz. E quando você ou eu ou nós que andávamos em trevas começamos a andar com Jesus, obedecendo o Evangelho, Ele disse que nós não mais andaremos em trevas. Quem anda com Jesus anda na luz. E é por isso que o salmista disse lá no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Queridos, se você ainda está nesse estado, é porque você não tem atentado para tão grande salvação. Você não tem conseguido ser grato a Deus pelo que Ele fez por mim, por você, pela cruz. Não ria do pecado, porque o pecado matou o nosso mestre, matou o nosso irmão, matou o Filho de Deus. O meu e o teu pecado não guia do pecado. Não guia de você ser um drogado, um mentiroso, um bêbado. Não. Tenha vergonha de Deus. Porque Ele nos amou de tal maneira que Ele não mediu esforço para morrer por mim, uma prostituta, por você um drogado, por você um alcoólatra. Deus não mediu esforços. Ele nos amou acima dos nossos pecados. Sabe por quê, queridos? Porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E a imagem de Deus é de santidade. E é por isso que Ele diz lá em 1 Pedro 1,16: sede santos porque eu sou santo. Para nos lembrar
A quem somos semelhantes? Somos semelhantes a Ele. Somos semelhantes a Deus, o onipotente, o todo-poderoso. É Ele. É por isso que Paulo, quando ele fala, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para mudar todo aquele que crê. E se você crê neste amor, se você crê neste poder, neste sacrifício, querido, entrega a tua vida para o Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Tu não vai mais precisar te drogar para te sentir alegre, te alcoolizar, roubar. Não! Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele passa a ser a nossa alegria. A nossa alegria vem dele, não mais do mundo. E quando você vir para a casa do Senhor, você vai dizer: eu estou alegre porque eu vou para a casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. É com alegria, queridos. Essa alegria, sabe qual é? A gratidão. Porque Deus nos amou, porque Deus nos recebeu, nos abraçou. Ele não nos expulsou. Ele disse: vinde a mim todos vós, eu e você, como nós estávamos. Não o que nós somos, porque nós não somos isso que estamos vivendo hoje, queridos. Foi as nossas escolhas. Mas hoje Deus nos dá a oportunidade de nós sairmos destas escolhas. Por isso Ele diz: experimenta viver a minha boa, agradável e perfeita vontade. Amém, queridos?